Você tem medo de falhar na hora H? Muitos homens têm esse medo. Então, se você tem esse problema, fique aqui comigo que eu vou te dar 3 dicas para você perder esse medo da falha e ainda no final desse vídeo eu vou te passar um exercício para que você consiga fortalecer a sua musculatura de forma que você vai conseguir manter uma ereção por muito mais tempo e ainda controlar a sua ejaculação de forma muito mais eficiente. O meu nome é Bruno Lima, eu sou terapeuta tântrico, sou sexólogo e este aqui é o canal Tantra ou Despertar pelo Prazer. Neste canal a gente traz informações importantes e relevantes para que você tenha uma vida sexual com muito mais liberdade, alegria, recebendo prazer e proporcionando também muito prazer. Então, mais sem delongas, vamos lá para o nosso assunto de hoje. E antes que eu me esqueça, deixe aí o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nada. Toda semana sai pelo menos 2 vídeos novos aqui. E o que a gente precisa, galera, é de informação, porque muitas das nossas crenças, das dificuldades que não permitem que as nossas respostas sexuais aconteçam de forma satisfatória é por causa das nossas crenças. E essas crenças geradas por informações incorretas. E isso aí acaba atrapalhando a vida de muitos homens, de muitas mulheres e acaba com o relacionamento de muita gente. Então fica aqui comigo para que você tenha informação de qualidade e assim consiga ter muito mais prazer dentro da sua relação, tá? Muita gente tem esse medo, muito homem tem esse medo de falhar na hora H, né? Ou de ejacular rápido, ou de não conseguir manter uma ereção, enfim, de decepcionar, de passar vergonha, de ser motivo de chacota. É muito medo que os homens têm. Mas a questão, como eu disse anteriormente, é que é justamente esse medo que faz com que você falhe. Por quê? Olha só o exemplo da ereção. Quando você tem medo, você libera adrenalina no seu corpo. E a adrenalina faz o quê? Uma vasoconstrição, ou seja, ela vai apertar os vasos sanguíneos. E quando faz isso, o sangue sai do pênis. Exatamente. O sangue saindo do pênis, ele vai ficar flácido, ele vai ficar meia bomba, ele vai ficar molenga. E aí não vai ter uma sustentação dessa ereção. Isso quando você consegue ter uma ereção, por causa desse medo, tá? Além do mais, esse mesmo medo vai ativar em você um sistema nervoso, a gente chama de sistema nervoso simpático. O que ele vai fazer? Ele vai causar também uma contração dessa musculatura da região da pelve, fazendo com que você ejacule antes do tempo que você gostaria, causando também vergonha, frustração, né? Todo aquele medo, todas aquelas coisas ruins que a gente não quer que aconteça dentro de uma relação. Mas antes de falar das dicas para você perder o medo de falhar, eu quero te perguntar uma coisa. O que é falhar para você? Na sua concepção, o que é falhar na hora H? Para muitos homens é não deixar a mulher urrando de prazer na hora da relação, tá? Não dar 3, 4, 5, 10 orgasmos para a mulher. Isso para muito homem é falhar. Tá? Ele tem que dar orgasmo para a mulher, ele tem que levar a mulher a ter muito prazer, ou a mulher ou a sua parceria, quem quer que seja. Na verdade, isso é uma distorção cognitiva, isso é uma crença, porque embora dentro de uma relação sexual a gente está ali para ajudar um ao outro a ter prazer, mas cada um é o responsável pelo próprio prazer. Ele tem que saber, ela tem que saber o que ela gosta, como ela gosta de ser tocada, que tipo de carícias, que tipo de coisa que ela gosta de fazer que vai dar prazer para ela. E ela tem que passar essas informações para você, tá? Ou ela tem que conduzir de forma que seja prazeroso para ela também. E não ficar só esperando que você forneça ali todas as situações necessárias para que ela tenha prazer, para que ela goze, para que ela tenha orgasmos, entende? Isso é uma crença muito comum, muito arraigada na questão da pornografia, muito arraigada na questão do patriarcado, de que a mulher não pode saber nada sobre sexo, de que a mulher não pode se informar sobre sexo, e o homem tem que saber tudo, tem que performar maravilhosamente bem, e é ele que é o responsável por todo o prazer ali na dinâmica da relação. Entende? Então essa é uma crença que você tem que tirar do seu repertório, tá? Você não é 100% responsável pelo prazer da sua parceria. Você pode sim colaborar, principalmente ouvindo, né? Ouvindo o que a sua parceira gosta, o que ela quer, como ela gosta de ser tocada, o que ela quer que você faça, tá?
como isso pode ajudar ela a ter prazer, aí sim você está colaborando com o prazer dela. Maravilha, beleza, isso sim é muito válido. Agora, você se sentir responsável completamente pelo prazer dela, da sua parceira, isso vai levar você a ter esse medo. Você vai para uma relação com essa pressão, como se você estivesse indo para uma prova, para ser avaliado, né? E sexo não é para isso, pessoal. Sexo é para diversão, para ter alegria, para ter prazer, e não para você ser avaliado. Não é um TCC que você vai fazer ali. Você vai para se divertir. Ele tem que ser assim, divertido. Quanto mais você se divertir dentro da relação, mais resposta sexual você vai ter. Você não vai ter problema com ereção e vai conseguir controlar a sua ejaculação com muito mais facilidade. Outra coisa que as pessoas costumam associar com a falha: eu preciso ter uma ereção monstruosa e mantê-la durante toda a relação ali para poder impressionar aquela mulher, para poder impressionar ali a parceria. Isso, de novo, é uma outra crença que está arraigada na pornografia. Por quê? É muito comum e isso é normal e esperado que em alguns momentos durante a sua relação, a sua ereção vai diminuir um pouco, vai diminuir ali 10%, 20%. Isso acontece. E outra coisa, não são todas as relações que você vai estar com a ereção da mesma forma. Vai ter relação que você vai estar com uma ereção muito mais rígida, muito mais firme, muito mais duro, né? Aliás, até o pênis até aumenta de tamanho, tá? E já tem outras relações que você não vai estar tão assim, tão rígido, tão duro como naquela outra. E isso também é muito normal, isso é comum de acontecer. E durante a relação sexual, existem momentos onde você vai estar com uma excitação mais alta, existem momentos onde a sua excitação vai estar um pouco mais baixa. Isso também é normal, acontece desse jeito mesmo, tá? Só que você está acostumado a ver na pornografia aquele cara lá, aquele ator que está com aquela ereção enorme o tempo todo, rígido o tempo todo, porque aquilo lá são cenas montadas, são cenas editadas para você acreditar que aquilo que é a verdade, e aí você fica se comparando com aquilo lá. E aí, quando você está no meio de uma relação, às vezes está fazendo outras carícias, às vezes não está nem penetrando, está fazendo outras coisas, e você percebe que a sua ereção diminuiu, você começa a ficar preocupado, né? Diminui ali 10%, você já começa a prestar atenção. Opa, o que está acontecendo aqui? Diminui ali 15%, você já começa a ficar mais preocupado ainda. Diminui 20% da ereção, você já joga a toalha, desiste da relação, e aí vem aquele monte de preocupação na sua cabeça. Aí essa preocupação, como eu falei, esse medo, vai fazer com que você libere adrenalina e você vai perder a ereção de vez e não vai ter nem ânimo mais para continuar a sua relação, porque você tem essa associação de que se você não tiver uma ereção monstruosa, você está falhando, tá? Outra coisa que muita gente pensa que é falha: eu preciso ficar ali no soca-soca penetrando vigorosamente durante 30, 40, 50 minutos sem ejacular. Se eu não conseguir isso, eu estou falhando. Mais uma vez, uma crença associada à pornografia. Primeiro, que se você estiver se relacionando com uma mulher, tá? A grande maioria delas não gosta desse tipo de situação. Não gosta de ficar nesse soca ali 30, 40, 50 minutos o tempo todo, tá? Isso é muito desconfortável para elas, além de que a maioria delas não tem prazer, não tem orgasmo só com a penetração. Entende? E por que eu falo isso? Porque eu já atendi mais de 300 mulheres aí na terapia tântrica, com a massagem tântrica, e elas me relatam exatamente isso. É claro que algumas delas têm sim muito prazer com penetração, aliás é a forma principal de prazer de algumas delas, mas são exceções. A grande maioria delas reclamam comigo que o homem só chega e quer penetrar, só faz isso, não quer fazer outra coisa. Não tem tempo nem da mulher aquecer, nem de ela ter uma lubrificação legal, já quer chegar e ir logo para uma penetração e fica lá naquele soca-soca, goza rápido, acaba a relação e aí ela não tem prazer, não tem orgasmo. Sabe o que ela vai falar? Que você é egoísta. É esse o termo que elas usam. Os homens são egoístas, só pensam nele, porque chega e já quer penetrar, goza, vira para o lado e dorme. Tá? Na verdade, ela não sabe que muitas vezes você não consegue segurar a sua ejaculação porque você já chega querendo penetrar e socar, e aí não adianta, você não vai conseguir segurar, tá? E mais uma vez você vai ficar achando que você falhou. E aí vem o medo novamente e vai entrando nesse ciclo que a gente chama o ciclo da falha, tá certo? Então, é importante que você reflita sobre isso. O que eu estou considerando falha, tá?
Qual motivo eu estou indo para uma relação sexual? Eu costumo dizer que o problema de muitos homens é não saber o porquê que está indo para uma relação. A gente tem que ir para uma relação para ter prazer, para ser divertido. E muitos homens vão para provar que são homens, para provar que consegue ter uma ereção, que consegue socar sem ejacular, que consegue fazer a mulher urrar de prazer, que ela não consegue resistir aos encantos do pênis dele. Então, tudo isso vai levando você a uma ansiedade, a um medo de falhar, que vai fazer com que você realmente falhe e não tenha essas respostas sexuais adequadas e você não tenha prazer e nem proporcione prazer. A relação sexual, em vez de ser uma coisa gostosa, legal e divertida, acaba se tornando uma grande frustração, uma chatice que aí você não quer fazer novamente, muito menos a pessoa que está com você vai querer fazer novamente, certo? Então vamos lá, vamos para nossas 3 dicas de como você pode perder esse medo dessas falhas, tá? Porque para mim, na minha opinião, falhar é não ter prazer na relação. Porque a relação é para ser divertida e prazerosa. Se não tem isso, essa é uma falha, tá bom? E não ter um objetivo para chegar. E não, eu preciso chegar a tal lugar, eu preciso dar tantos orgasmos, eu preciso gozar também, tá? Falhar é não ter prazer, porque muitas vezes o homem goza, ejacula, mas não tem prazer. Às vezes fica até frustrado com a ejaculação, não é mesmo? Porque tem ejaculação precoce, sabe muito bem o que eu estou falando. Então vamos lá, vamos para essas 3 dicas. A primeira delas eu já até falei um pouco sobre, que é não se cobre tanto. Aliás, o sexo não é para ser cobrado, gente. Não é para ser uma prova. Como eu estou falando aqui em alguns momentos, é um momento para você se divertir. A gente já tem tantas provas na vida, a gente já tem provas no trabalho, onde você tem que demonstrar que você é capaz, né? A gente já tem prova na sociedade, onde você tem que mostrar que você é uma pessoa respeitável, que você é uma pessoa confiável. A gente está o tempo todo tendo que provar o nosso valor. Dentro do relacionamento em si também, muitas vezes a gente tem que mostrar as nossas qualidades, né? O que a gente pode fazer para ajudar, para melhorar a vida daquela pessoa. A gente está o tempo todo sob tensão, sob necessidade de provar algo para alguém. E aí, na hora do sexo, eu tenho que provar também. Olha só que situação. E é justamente essa questão, dessa necessidade de provar algo, é que vai fazer com que você não tenha as respostas adequadas, como eu expliquei anteriormente. Então, comece a entender, mudar a sua visão que você tem do sexo. E sabe aonde você aprendeu isso? Na pornografia e nas mesas de boteco com as conversas com os amigos, tá? Porque homem, quando senta para falar sobre sexo e sexualidade, ele não fala das suas emoções, ele não fala das suas dificuldades, eles contam vantagem. Fala a verdade se isso não é o que acontece, tá? E aí, dentro daquela rodinha lá, você vai vendo um cara falando assim, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e que ela gozou horrores, e que eu peguei ela assim, que eu peguei ela assado, fiquei tanto tempo socando, sem ejacular, e troquei a camisinha não sei quantas vezes. Eu sei, eu já ouvi muito essa conversa, e isso, a grandíssima maioria das vezes, não é verdade, não é bem assim que a coisa aconteceu. Só que você acredita que é assim, e aí você vai se comparando. E olha que coisa louca, entra nessas rodinhas, todo mundo mentindo, todo mundo contando vantagem e todo mundo acreditando no outro. E aí você começa a se questionar internamente, poxa, mas eu não consigo isso, eu não sou assim, eu não consigo fazer daquele jeito, eu não consigo fazer desse jeito. Nossa, isso não acontece na minha relação. E aí você vai achando que tem algo errado com você, né? Porque você vai usando esse parâmetro para comparar, sendo que na verdade você está comparando com uma grande mentira, com coisas que não acontecem. E aí vem novamente o medo, a cobrança, tá? A mesma coisa acontece quando você consome pornografia. Você começa a ter aquelas cenas como parâmetro para você. E aí, mais uma vez, você vai querer fazer como acontece lá na pornografia, vai vir o medo, vai vir a ansiedade de ter aquela mesma performance lá do filme pornô e, mais uma vez, esse medo, essa ansiedade vai causar em você essas respostas sexuais inadequadas e vai fazer com que você não tenha prazer e nem proporcione prazer para sua parceira, tá? A melhor situação é converse e aí você vai saber exatamente o que ela gosta e assim você consegue proporcionar prazer e também tenha atitude
de falar também do que você gosta, certo? É importante, é uma troca, entende? Não é que você tenha que fazer, ou não é que ela tenha que realizar todos os seus desejos. Porque às vezes o que você quer é uma coisa que ela não quer, que ela não gosta, que ela não aceita fazer isso, tá tudo bem. Sexo é consentimento, tá? Mas você se abrir, ter uma conversa legal, uma conversa franca, mesmo que seja um sexo casual, pela primeira vez que você está encontrando aquela pessoa, não tem problema. Não tem problema você ser verdadeiro, tá? Isso aí muitas vezes ajuda muito na relação, tá bom? E aí você traz essa questão da intimidade que deixa a relação muito mais gostosa para todo mundo. Eu costumo falar que o sexo é como uma brincadeira de criança, só que o sexo é uma brincadeira de adulto, tá bom? E aí, qual que é a relação com isso? Quando você vê as crianças brincando, ou quando você vê uma criança chamando um amiguinho para brincar, né? Qual que é o objetivo que eles têm ali? Será que ele tem o objetivo de chegar a algum lugar, né? Tem uma meta a ser alcançada? Não, eles vão brincar porque simplesmente é divertido. Eles estão aproveitando cada momento, cada segundo daquela brincadeira com diversão. Eles não têm o objetivo de chegar a algum lugar. Ao ponto de que o sexo é a mesma coisa. Vocês estão ali para se divertir, aproveitar cada momento ali, independente se tem uma ereção ou se não tem, tá? Aproveitar cada momento, cada carícia, cada beijo, cada toque, para você se divertir, para você entrar num clima de intimidade, de amizade, de diversão ali com aquela pessoa. É para isso que serve a relação e não para você ser cobrado, não para você ter que provar algo para alguém. A segunda dica é justamente desenvolver essa capacidade de comunicação, tá? Para com essa ideia de que você tem que impressionar a parceira e principalmente com a ideia de que a mulher gosta da mesma coisa, que toda mulher gosta da mesma coisa. E o que você aprendeu que a mulher gosta na pornografia? O soca, 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 soca ali sem parar, que é assim que ela vai gozar, é assim que ela vai urrar de prazer. Isso não é verdade para a maioria das mulheres. Então, para com essa ideia de que você sabe tudo, tá? Tenha humildade e principalmente capacidade de conversar. E não adianta você querer conversar para impor a ela uma vontade sua que tem que ser feita desse jeito, que tem que ser feito daquele jeito e não escutá-la, não ouvi-la, tá bom? Você tem que aprender a ouvir o que a pessoa vai falar com você, a prestar atenção, a ter a sensibilidade que você não sabe tudo. Ninguém conhece o corpo da mulher que você está melhor do que a própria mulher. Ninguém vai conhecer, então ninguém melhor do que ela para te falar, olha, eu gosto sim, assim, faz assado, vamos fazer desse jeito, não sei o que, tal. E aí vocês vão entrando no acordo do que é melhor para os dois e assim a relação fica divertida. E outra, se você realmente tem uma dificuldade de manter uma ereção ou se você tem uma dificuldade grande de segurar a sua ejaculação, isso também é algo que pode ser conversado e pode se tornar uma coisa divertida. Rir da situação quando ela acontece, rir dessas falhas, né, dessas que a gente está chamando de falha aqui quando ela acontece. Saber lidar com isso de forma divertida, de forma alegre, de forma leve. Isso vai fazer com que você se divirta e tenha prazer e proporcione prazer dentro da sua relação, independente disso se em algum momento você perdeu a ereção, ou independente se em algum momento a ejaculação saiu antes que você gostaria. Aliás, se você conseguir fazer com que a sua relação seja realmente divertida e leve, muito provavelmente você não vai ter problema com ereção e muito provavelmente você não vai ter problema com ejaculação precoce. Porque a grande maioria dos casos, essas disfunções, essas inadequações, essas dificuldades são de causas emocionais, justamente por causa desse medo da falha, justamente por causa dessa ansiedade de ter um desempenho perfeito, de fazer a coisa maravilhosamente bem, porque você vai estar sendo avaliado e tudo isso, tá certo? Então, quando você consegue fazer a coisa de forma divertida, leve, legal, você não vai ter esses problemas na grande maioria das vezes. Agora, é claro que tem situações específicas de pessoas, de homens, que têm problemas específicos de saúde, questão de hipertensão, questão de problemas cardíacos, uso de alguns medicamentos, principalmente os medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, que são medicamentos e situações que dificultam ter uma ereção, que dificultam ter desejo, dificultam ter libido, uma série de situações. Mas são questões médicas que devem sim ser avaliadas, mas isso é a minoria dos casos, tá bom? Até é interessante falar, porque tem pessoas, tem homens que têm todos os pré-requisitos para poder ter uma perda de ereção, por exemplo, que são diabéticos, hipertensos,
né? Homem com idade mais avançada, que tem todos esses requisitos para poder perder a ereção. E mesmo assim mantém uma ereção, mantém o controle da ejaculação com hábitos corretos, com parar de consumo da pornografia, fazendo exercícios físicos regularmente, principalmente os cardiorrespiratórios, não fumar ou parar de fumar, certo? Tudo isso vai ajudar e vai fazer com que a pessoa consiga ter o controle e a potência que ela gostaria. Muitas das causas da perda de potência e da perda do controle é justamente alguns hábitos e principalmente hábitos emocionais. A forma de você entender o sexo, o motivo pelo qual você vai para uma relação sexual. E a terceira dica parece até estranha, mas é essa mesmo. Vá para a relação sexual pensando no seu prazer. Tá bom? Ah, Bruno, você falou aqui que a gente tem que ouvir a mulher, saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Sim, você deve ir para uma relação conhecendo o que ela gosta, sabendo o que ela gosta, para você auxiliar que ela também tenha prazer. Mas você tem que ir com a relação com o objetivo de ter prazer e não de demonstrar a sua performance. Por que você acha que muitos homens falam, eu acredito que isso possa ser a sua realidade também, a seguinte frase: não, só de eu ver a mulher gozando, para mim eu já tenho muito prazer ali, para minha relação já está satisfeita. Porque isso mexe com o seu ego, né? Isso mexe com a sua idealização de que aquela mulher não resiste aos seus carinhos, aquela mulher não resiste ao seu pênis, não resiste ao seu charme, e ela acabou gozando ali por causa de toda a sua competência ali na hora da relação. Por isso que isso dá muito prazer pra gente. Eu entendo isso, eu não estou criticando você, eu te entendo, porque eu também sinto assim. Eu também sinto muito tesão de ver uma mulher gozando. Isso é maravilhoso, né? Gostoso demais. A gente se sente assim, um super poderoso, tá? Então, quando você vai para a relação pensando naquilo que te dá prazer, você foca no prazer, tá? E não fica focando na performance, em ter que provar alguma coisa. Isso é super importante, gente, o foco que você vai dar na hora da relação. E você consegue admirar o corpo da sua parceira, tá? Sentir ali o cheiro, o gosto, todos os toques que você vai receber. E aí sim você vai conseguir ter prazer. E quando você tem prazer, o que acontece? As respostas sexuais vão acontecer. Você vai ter uma ereção legal, você vai conseguir controlar bem a sua ejaculação, você vai ficar tranquilo durante a relação e isso vai dar um extremo prazer para a sua parceira. Entende que você tendo prazer, ela também vai ter prazer. Ela tendo prazer, você também vai ter. Consegue entender o jogo? É isso aí que a gente tem que entrar. É nesse jogo que a gente tem que entrar. O jogo de ganha-ganha. Eu tenho prazer, ela tem, eu tenho. É isso aí que é o bacana, isso que é o legal. E não uma prova. E outra coisa, as mulheres também, elas muitas vezes têm essas crenças da performance também. Ela também quer performar, quer provar para você que ela consegue te deixar louco. Haja vista que a grande maioria dos e-books vendidos aí é como deixar um homem louco na cama. Então elas compram esse tipo de situação, esse tipo de coisa também, trazendo para elas a responsabilidade muitas vezes do prazer masculino, invertendo um pouco a ordem das coisas também. Então, quando vocês conseguem sair desse joguinho de que um tem que provar para o outro que é foda e consegue realmente prestar atenção no próprio prazer, todo mundo ganha, todo mundo sente prazer, tá bom? Então essas foram as 3 dicas para você perder esse medo da falha. A primeira delas, não se cobre tanto. A segunda delas, comece a ter uma comunicação mais assertiva, comece a desenvolver essa capacidade de comunicar com a sua parceria, o que você gosta, o que ela gosta. E a terceira delas, vá para a relação pensando no seu prazer. Foca no seu prazer que vai dar tudo certo. Agora, como eu tinha prometido, eu quero passar para você um exercício muito simples para ajudar você a ter uma ereção mais firme e controlar melhor a ejaculação. Porque todas essas duas funções, tanto o controle da ereção quanto o controle da ejaculação, ou melhor, a sustentação da ereção e o controle da ejaculação, são causados por fenômenos cardiovasculares, neurológicos e musculares, tá certo? Então a gente precisa fortalecer a musculatura da região da pelve, e especificamente o músculo PC, o músculo púbico oxígeno, que é o responsável por manter essa ereção e conseguir também controlar a ejaculação. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar que músculo é esse. Como é que você vai exercitar ele se você não sabe onde ele está, qual músculo que é?
Então, uma dica muito simples, um exercício muito simples de você fazer, tá? É na hora que você estiver urinando, na hora que você estiver fazendo xixi, você prende a urina e presta atenção qual o músculo ali de baixo, da região do períneo. O períneo é a região entre o ânus e o saco, tá bom? Presta atenção ali no músculo que vai contrair quando você segura a urina, segura o xixi. Esse é o músculo PC, tá bom? E aí você faz isso 1, 2, 3, 4 vezes aí durante o momento que você está urinando. Deixa sair um pouquinho, segura. Deixa sair um pouquinho, segura. Para você identificar esse músculo, certo? Identificou, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai contrair esse músculo e soltar. Simplesmente isso. Contrai respirando e solta respirando, tá? Contrai, respira. Respira de novo, relaxa, tá bom? E você faz isso aí, se você fizer 3 séries de 15 repetições, já é o suficiente. Faça isso uma vez ao dia, 2, 3 vezes ao dia, quanto você lembrar, tá? Não exagere para você não machucar. Para você não, eu já fiz isso uma vez. Uma vez eu fiz esse exercício exageradamente, fiquei com esse músculo doendo, dolorido uns bons dias, tá bom? Isso aí não é legal, tá certo? Mas esse tipo de exercício vai fazer com que você consiga identificar esse músculo, que é um dos exercícios que a gente vai trabalhar, que a gente trabalha, aliás, para poder ter um maior controle da sua ejaculação e conseguir ter uma maior sustentação, tá certo? No mais, agradeço muito por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha, manda para os seus amigos, comenta aqui embaixo o que você achou, se você concorda, se você discorda, para que a gente possa realmente levar essas informações que são muito relevantes, que são muito importantes para que a gente tenha cada vez mais prazer aí nas nossas relações, que você, meu amigo, possa ter muito mais prazer, proporcionar muito mais prazer e assim você ter uma vida muito mais feliz, muito mais alegre, com muito mais disposição e com mais capacidade de enfrentamento da vida. Então é esse o meu objetivo aqui com você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!